mas acho que eu preciso justificar, né, junto ao grupo, pelo convite que me foi feito. Eu, há 15 dias, precisei passar por uma cirurgia de emergência, tive uma apendicite, tá? Não chegou a supurar, mas estava bem complicadinho. Então, na segunda-feira passada, eu não teria condições de falar para vocês. A palestra estava toda pronta, mas até essa posição de ficar sentada estava incômoda, tá? Não reparem se eu estou me mexendo muito, porque o médico pediu para mim não ficar parada durante muito tempo. Para uma extrovertida, isso é bem tranquilo, tá certo? Então, a minha inquietude não é TDAH, certo? Minha inquietude é de extrovertida e de pós-operada, tá? Estou quase nos 90%, ainda não estou nos 95%, porque 100% a gente nunca está, né? Mas eu estou com muita vontade de falar sobre essa temática com vocês. Quando a Ludmila entrou em contato comigo, assim, eu deixo muitos meus sonhos, meu inconsciente falar o que eu quero falar. Eu nunca falo uma coisa assim, arquitetada, ela vem. Às vezes eu estou dirigindo, o tema da aula, o tema da palestra vem. E foi com essa do mesmo jeito. Estava a caminho do meu trabalho, né? Eu sou professora da Unicristos, sou coordenadora do CEPA, que é a nossa clínica escola, nosso serviço de estágio lá da Unicristos, e no caminho me veio, né? Vendo esse movimento que a gente está passando agora, né? Que destino nós teremos, né? Porque, assim, quer queira ou não, uma das coisas que mais me encantou sempre no Jung é o quanto a fala dele é atemporal, tá? E aí, assim, como eu digo para os meus alunos, o Jung é meu crush. Então, eu sou apaixonada por ele, sou uma junguiana clássica de carteirinha, tá? Gosto muito, tá? De ler o Hillman. Não sou chegada no Guiguerite, infelizmente não me apetece, tá? E eu sou minha função é sentimento, então eu leio o que eu gosto. E quando a gente chega na metanoia, mais ainda, tá? Então, hoje eu sou mulher de 56 anos, bem realizada, vivo a minha arte, tá? Além de ser psicóloga, sou ceramista em processo, então, o uso da argila, que antes era um trabalho técnico, hoje virou realmente uma outra coisa importante para mim. E isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, tá? Então, eu quero que vocês entendam que a minha intenção não é dar uma aula teórica para vocês, eu vou trazer trechos da história da obra junguiana, ou seja, citações que o Jung apresentou, tá? E que tem consonância com a maneira com que eu penso e com o que eu acredito. Venho defendendo nos últimos 2 anos de que a gente precisa referenciar o que o Jung disse, porque tem muita coisa que disseram que o Jung disse e ele não disse. Então, se vocês quiserem tirar foto dos slides, podem tirar. A única coisa que eu falo assim, sempre que citarem o Jung, digam da fonte que vocês tiraram, tá? Qual foi o livro, qual foi o parágrafo, para que não coloquem palavras na boca dele, tá bom? E hoje eu vou trazer palavras para vocês. Eu vou apresentar, na forma que eu apresentar, eu só queria que vocês me dessem um feedback se ficar muito pequeno, que aí eu vou para a tela cheia, tá certo? Tá bom? Bom, a gente vai falar hoje assim, que destino teremos? Eu acho que depois de 1 ano e meio aí de pandemia, né, a gente viver coisas que a gente só via no cinema, de repente acontecer, né, passando da ficção científica para a realidade efetiva, né, eu acho que uma das perguntas que muita gente ainda está fazendo, qual é o nosso destino? Que destino nós teremos? E isso perpassa uma questão para mim muito importante, tá? Por quê? Porque, na realidade, o que a pandemia trouxe foi um choque assim, eita, vamos ter futuro? E a minha individuação, como é que fica? Tá?
A ideia de futuro é uma ideia que alimenta o homem na sua ideia de imortalidade. Uma das grandes questões que perpassam hoje a vida humana é a ideia de um sentido, tá? De imortalidade, tá ok? Então vamos lá. Vou dar um minutinho para vocês tentarem pensar nisso. O que você pensa no seu destino? O que você pensa que vai ser o seu destino? O que é que você vem à sua cabeça quando você pensa em destino? Você vai anotar aí do seu lado, tá? E depois você vai acompanhar a palestra e vai ver qual é o sentido do seu destino. Por que eu estou falando sentido? Então vamos lá. Vou começar com uma coisa básica. Acho que vocês já ouviram essa música. Eu vou colocar para vocês e vocês vão poder acompanhar a letra, tá? Eu acho que, assim, a música, ela diz sobre o destino. Porque quando a gente pensa no destino, a gente pensa no passado, no presente e no futuro. Eles estão interligados. A música do Oswaldo Montenegro, ela veio junto com o título dessa palestra. Estava no carro, tocou a música e o título veio, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito de uma interligação com essa questão do passado, do presente e do futuro. As grandes questões que surgiram, principalmente no primeiro semestre do ano passado, quando a gente viveu realmente um lockdown, que a gente realmente estava dentro de casa, e para mim, simbolicamente, mais do que dentro de casa, a gente estava dentro de nós mesmos, nós pensamos nos nossos grandes amigos, nós pensamos no que nós fizemos nos anos atrás, tá? Quem que você não viu antes do lockdown? Quem que você vai ver depois do lockdown? Quais sonhos que você tinha? Quais sonhos serão realizados? Tá? Quais os amores que não foram vividos? E quais os amores que você quer viver? Então, isso tudo está ligado a destino. Muitas vezes as pessoas distorcem o conceito de destino, achando que destino é uma fatalidade. Destino é um rumo, destino é um caminho, destino é uma jornada. E hoje eu quero falar do destino de uma perspectiva psicológica, não de uma perspectiva mística e nem de uma perspectiva supersticiosa. Destino é algo que nós caminhamos para. E nesse caminho, tá, existem questões de ordem psicológica que participam, tá, dessa construção, porque o destino, ele vai ser construído, ele vai ser constituído com as nossas vivências, com as nossas experiências, com aquilo que nos fundamenta como ser. Então, vamos entender um pouco disso. Bom, é assim, eu acho que não tem uma palestra que eu dou do Jung, assim, em Jungiana, que eu não traga essa frase do Jung. Acho que todo mundo que já assistiu palestra, assim, eita, Celene, de novo com essa frase? Porque eu acho que, assim, é uma frase que marca a minha história, marca a minha vivência como psicóloga junguiana, tá? E que me sedimenta muito, principalmente o que eu vou falar para vocês hoje, tá? Jung coloca no volume 7, que é o Psicologia do Inconsciente, por que a vida não é só o ontem e nem fica explicada quando se reduz o hoje ao ontem. Porque a vida também é amanhã, só que compreendemos o hoje se pudermos acrescentá-lo àquilo que foi ontem e ao começo daquilo que será amanhã. Isso significa que o ontem, o hoje e o amanhã fazem parte da mesma estrada.
E quando a gente liga passado, presente e futuro, ou seja, o passado que alicerça o presente e o presente, tá, que desencadeia o futuro. Isso implica no sentido, sentido de vida. Então, quando a gente fala em destino, nós estamos falando em sentido de vida. Uma das coisas que mais vai ser trabalhada dentro do processo de desenvolvimento na perspectiva da psicologia junguiana, chamado de processo de individuação, tá? É o sentido da vida. É o meu destino, tá? O que é o destino? É uma finalidade, tá? É um propósito. E que esse propósito e essa finalidade estão amarradas, tá, ao sentido que eu dou a essa jornada. Que jornada é essa? A vida. A vida, ela é feita pelos caminhos que nós escolhemos. Lógico que as escolhas, elas são influenciadas pelo passado, tá? E tem como perspectiva o futuro. Por isso que muitas vezes, quando se fala destino, tá? A gente vê uma discussão muito fora do contexto psicológico junguiano, como premonição, como algo, tá, que envolve uma suposição preconcebida. Então, o que a gente pretende hoje é desconstruir isso. E como é que a gente pode começar a desconstruir isso? Então, junto àquela pergunta que eu fiz para vocês lá no começo, qual é o seu destino? Responda agora, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da sua vida? Tá? Por que a gente está precisando falar sobre o sentido da vida e qual é o sentido da vida? Primeiro, porque a gente não vai ter nenhuma resposta definitiva, não só da vida, como também do destino. Tá? Então, é comum a gente escutar no linguajar do senso comum, o destino a Deus pertence. Vamos traduzir isso em termos psicológicos. Quem é Deus? Na perspectiva junguiana, é o si mesmo. Simbolicamente, Deus é o si mesmo. Então, a quem pertence a vida? A quem pertence o destino? Ao si mesmo. E qual é a meta de nós chegarmos ao si mesmo? A individuação. Então, destino, sentido de vida e individuação fazem parte da mesma argumentação. E essa argumentação traz como prerrogativa que ela não tem uma resposta definitiva. Essa resposta, ela vai sendo alimentada, alicerçada, constituída, tá? A partir daquilo que nós vivemos. E daquilo que a gente vai tomando consciência. O sentido da vida, ele está permeado da nossa visão de mundo. O nosso destino, ele envolve a visão que nós temos de mundo. Então, perpassa não só o aspecto anímico individual, como a própria anima mundi. A gente precisa, tá, entrelaçar que a nossa constituição, do nosso destino, da nossa vida, da nossa individuação, é um entrelaçamento entre a perspectiva inconsciente e a perspectiva consciente e o mundo externo. Então, vamos lá. O Jung, no seu volume Civilização e Transição, ele traz uma questão de por que o destino se tornou tão esotérico, tão místico, tá? E que muitas vezes associam essa discussão de forma pejorativa à psicologia analítica. Então, ele traz uma crítica dizendo que, como nós sabemos, existem teorias psicológicas de grande envergadura, não desmerecendo nenhuma teoria, que são baseadas na suposição de que a psique humana é sempre e em todo lugar a mesma, podendo ser explicada da mesma forma em qualquer circunstância. Essas teorias não admitem destino,
não admitem sentido de vida, não admitem dialética, não admitem individuação. Elas não admitem a ideia de um processo transformador do sujeito por ele e através dele, tá? Infelizmente, a gente tem visto que algumas dessas teorias têm ganhado muita notoriedade. Por quê? Porque ela rompe a ideia de que o destino é incerto. Ela propõe um destino certo. Só que não é um destino analisado, porque o destino, ele vale a pena quando a gente passa por ele, não só quando a gente chega nele. Vou tomar um exemplo para vocês, tá? Quando você vai fazer uma viagem, tá? Você não vê a hora de chegar no lugar da tua viagem. Mas o que é bom não é chegar no lugar, é ir até o lugar, tá? Eu sou uma viajante nata, né? Desde os meus 30 e poucos anos, então eu tenho uma trajetória de 26 anos, que um dos meus compromissos, ou do meu destino, é viajar, né? Até a pandemia, eu basicamente viajava todo ano. E eu tinha uma coisa que o meu destino nunca era o mesmo. Eu só repeti 2 cidades, tá? A primeira delas foi Florença, que eu sempre repetirei na minha vida, porque eu sou apaixonada por Florença, tá? E repeti Bariloche, porque Bariloche foi meu batizado das minhas primeiras viagens internacionais, e eu não consegui curtir da primeira vez. Bariloche foi minha última viagem antes da pandemia. E eu sempre fui uma pessoa que eu fui para cidades para ver as cidades, né? Então, as minhas viagens eram viagens em que eu curtia o processo. Não era simplesmente. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que durante o meu período que eu morei em Portugal, morei 4 meses em Portugal, morei em Lisboa, fazia parte da minha rotina a minha caminhada no final da tarde. Então, eu andava pela cidade toda. Eu tinha o passe do metro, do comboio e tudo mais, mas o meu negócio era caminhar. A única coisa que eu não abria mão era andar com os famosos bondinhos, aqueles amarelinhos. Na minha viagem para Nova York, todo mundo disse, você andou de metrô em Nova York? Se não botei o pé dentro do metrô. Porque dentro do metrô você não vê nada. Porque o importante é o processo. Tá? Então, praticamente, assim, atravessei a ilha de Manhattan de ponta a ponta, não só dia, tá, gente? Um dia eu ia para um pedaço, outro dia para outro pedaço. O único dia que eu peguei algum tipo de transporte foi no dia que eu fui para o passeio lá da Estátua da Liberdade. Do resto, foi tudo caminhando. Porque essa é a visão que a perspectiva junguiana traz, é que mais do que você chegar a um destino, é você passar por esse destino. E aí o Jung vai e fecha, né? E aí eu não nego o meu apaixonamento, meus olhos brilhando por ele, tá? Que essa monotonia impressionante de você simplesmente chegar ao destino, tá, suposto por essa teoria, ela é contraditada pelo fato de que a chegada no destino vai ser diferente para cada pessoa, porque nós vamos ter variações infinitas, tá? Então, chegar num determinado destino não é a mesma coisa para todo mundo. Por isso que é importante o caminho a ser seguido, tá? A trajetória a ser vivida, tá? De como que a gente pode viver isso. Gente, só um instantinho, deixa eu só virar aqui no vibrador aqui, senão... Só um instante. Eu botei no silencioso, mas não falei... Obrigada. Ok? Então, o que a gente tem hoje é a ideia de que destino, tá? É um caminho, não é um ponto final, tá? É o caminho até. Qual foi a grande questão que a pandemia aguçou
nas pessoas a fatalidade do destino, porque não tinha caminho. A gente não sabia para onde que a gente poderia caminhar. Tá ok? Bom, apesar de eu ter feito já essas introduções, eu queria explicar para vocês que o meu ponto de partida de discutir e de alinhavar o que eu vou apresentar para vocês parte da perspectiva da psicologia junguiana, claramente, principalmente trazendo o papel do inconsciente, tá? O quanto o inconsciente ele é aliado à nossa concepção de destino. Entender a vida sempre como uma jornada heróica, tá? Vale ressaltar que quando eu falo em jornada heróica, eu não me detenho na ideia do herói simplesmente, mas do herói e da heroína, que possuem jornadas distintas, mas que ambos passam por um processo de provações, de questões, de crescimento, de forma similar. Trabalhar o conceito de destino, que aparece, de certa forma, em alguns livros do Jung, e eu confesso para vocês, se eu fosse pegar todas as citações sobre destino do Jung, a gente teria que, pelo menos, fazer mais uns 3 encontros. Porque o Jung fala do destino em praticamente quase todas as suas obras, tá certo? E a forma como ele vai trazendo, ele vai sempre entrelaçando com algum ponto teórico. Então, eu precisei alinhavar a um ponto só, mas eu quero deixar claro que existem outras possibilidades da gente discutir o destino sem ser só pelo papel do inconsciente. E falar sobre o futuro e sobre a individuação, ok? Vamos começar com o inconsciente, tá? Vamos lá, vou começar a trazer a ideia de inconsciente para o Jung, tá? E por que ele está ligado tanto ao conceito de destino? Porque, assim, para ele, é o cúmulo da prudência virtuosa afirmar que o inconsciente não existe. Então, aí eu vou fazer uma colocação, se a Ludmila me permite, que se tem alguém aqui que não acredita no inconsciente, está liberado e eu quero que você dê o certificado para essa pessoa, viu, Ludmila? Porque não adianta a gente pensar em destino sem pensar em inconsciente. Não tem como a gente admitir que o destino não passa pelo movimento inconsciente. Vamos entender um pouco o que a gente está falando de inconsciente. É aquele inconsciente pessoal que nos influencia pelas coisas que a gente viveu? Também. Mas é aquele inconsciente coletivo que move a gente sem a força da vontade conseguir lidar com ele. Porque ele lida conosco, tá? De forma autônoma e independente, tá? Por que a gente teve um alto índice de problemas de saúde mental no último ano? Porque esse inconsciente entrou em ebulição. Por quê? Porque ele ativou, tá? A ideia de assim, e aquele destino que eu tinha programado, previsto, pensado, como é que fica agora? Vamos lá, vamos fazer um pequeno parêntese. A minha geração, que é a geração que tem por volta dos seus 53 a 60 anos, foi uma geração que até a década de 90, né, mais precisamente a década de 80, a gente tinha uma ideia de que em algum momento haveria uma finitude. Por quê? Porque o conflito Estados Unidos e União Soviética, tá? Não Rússia, mas União Soviética, estava sempre à flor da pele. Então, a gente sabia que a qualquer momento poderia ter uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, iam estourar bombas em todo o mundo e todo mundo morreria. Minha maior angústia na época era pensar que se eu sobrevivesse ia ser eu e as baratas. Então, as baratas foram superadas agora para mim na pandemia, porque eu aprendi a matar barata, né? Então, assim, o destino me dizia assim, se você sobreviver a uma guerra nuclear,
você vai ter que viver com baratas. Eu precisei passar por uma pandemia, isolada dentro de casa, para descobrir que a barata não sobreviveria e eu sim, tá? Então, esse é um ponto. Então, semana passada, como eu estava realmente de repouso, então eu assisti todos os noticiários sobre o 11 de setembro. E aí me veio na memória, ou seja, dentro do habitat do meu inconsciente pessoal, a sensação que eu tive, e assim, é uma imagem muito nítida, do dia 11 de setembro de 2001, tá? Eu estava no consultório atendendo, atendi a manhã toda, saí do consultório, eram umas 11h30, mais ou menos, meu consultório era ali na Senador Vigílio Távora, e indo com o meu carro, eu vi aquele alvoroço de gente, eu saí no prédio e pensei assim, atacaram os Estados Unidos, atacaram os Estados Unidos. Olha o movimento que o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo e o destino faz. Eu morava ali na Ilha Afonso Albano, então eu... Professora, todo mundo caiu, não foi só a senhora. Agora que eu vi tanto ligando para mim, aí eu vi que era tu. Mulher, eu me empolgo, eu não presto atenção em nada, eu vou que vou. Foi até onde meu povo cai, eu volto. A senhora estava bem naquela parte do destino, colocando naqueles slides e falando, né, de como era a sua ida da clínica para casa, sobre o 11 de setembro. Tá, então eu vou voltar. Vamos ver se eu consigo voltar do jeito que eu estava falando. Vamos lá, deixa eu ver se eu apresento aqui. Eu vou tentar... Professor, você já tinha chegado no tópico de inconsciente. Você tinha apresentado os tópicos da palestra e tinha começado com o inconsciente. Então, vamos lá. Deixa eu só... Só para dar mais emoção, gente. É assim mesmo. O destino fez que eu caísse. Vocês sabem que a história da queda é algo, assim, extremamente significativo na psicologia analítica, né? A gente fala que cair, tá, é o momento que você tem de repensar a forma como você vai continuar caminhando, como é que você vai se reerguer nesse processo, tá? Então, assim, tudo que a gente chama de que a coisa aconteceu por acaso, ela não acontece por acaso. Ela tem uma questão extremamente forte, tá? Que envolve o sentido que a gente dá para aquilo, tá bom? Então, vamos lá. Exatamente, Carlos. Deixa eu ver se eu faço assim, da próxima vez eu prestar atenção, porque eu estava com a tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Só isso aqui, me deem 2 minutinhos. Tinha falado do cúmulo da prudência virtuosas, já passei disso, falei sobre isso. Sim, fala sim. Então, vamos lá. Falei sobre a consciência tendo começo, meio e fim, o inconsciente não. Não, né? Então, foi aí que eu parei, né? Foi. Então, ótimo. Então, vamos lá. Vamos retomar, então. Por que eu considero o inconsciente tão rico? Tá? Tão potente? Porque, assim, o inconsciente, ele é atemporal, tá? Por que eu estava trazendo a história de eu voltando para o consultório? Tá? No dia 11 de setembro, quando os aviões entraram lá nas Torres Gêmeas, eu estava no consultório, eu tinha um consultório ali na Vigílio Távora, foi meu primeiro consultório quando eu voltei de São Paulo. E eu terminei o consultório, saí umas 11h30, e estava aquele burburinho dentro do elevador, né? E nesse burburinho do elevador, alguém comentaram assim, atacaram os Estados Unidos. Né? Eu fiquei assustada, porque assim, eu fui uma adolescente que cresceu sobre a ameaça da Guerra Fria. Né? A gente tinha uma iminência de que em algum momento ia ter a Terceira Guerra Mundial e que o mundo seria dizimado pelas bombas atômicas. A minha angústia da adolescência até a pandemia de agora era eu conseguir sobreviver junto com as baratas, porque todo mundo dizia que depois das bombas só sobreviveria as baratas, né? E aí eu vi que na pandemia eu consegui enfrentar as baratas e hoje eu mato baratas, tá? Antes eu não tinha nem coragem de matar baratas.
Então, quando a gente vê a força ou a potência, né, transformadora de uma situação crítica, né? Então, quando eu estava voltando, ali pela Paraná Tomás com o carro, a minha sensação é que qualquer hora eu ia ver o cogumelo da bomba atômica, né? E eu cheguei em casa, bem assim, tocada, a televisão anunciando direto. Eu sei que naquela semana, tanto eu como os meus pacientes, nós tivemos muitos sonhos catastróficos, com tsunami, com terremoto, tá? E por aí vai, tá? Do quanto isso, tá? O dia seguinte, você acredita que eu não consegui assistir, Felipe, esse filme? O meu medo da Acredito, nuclear, professora. porque só o trailer era algo extremamente assustador. Então, às vezes eu comento isso, e as pessoas que têm mais ou menos a minha faixa de idade dizem que realmente tem essa sensação, entendeu? E que parece que tudo que veio depois ficou, não é que é de menor importância, mas assim, se a gente conseguiu não se matar com bombas, né, a gente espera que a gente consiga sobreviver com outras coisas. Então, vamos lá. Mas Isa, tem muito isso, né, a questão crítica. Vamos lá. O Jung, ele coloca que basta um surdo pressentimento dessas possibilidades do lado sombrio da humanidade, tá, para nos recusarmos a reconhecê-lo. Então, o que o Jung está querendo dizer aí, tá? Que a cada momento que nós nos recusamos a olhar para o inconsciente coletivo, nós estamos nos recusando a olhar para o nosso destino. Porque o inconsciente coletivo, ele é um mapa do meu destino. Como assim, Selene? Se vocês pegarem um caderninho de sonho de vocês, e vocês lerem de hoje para trás, os sonhos que vocês tiveram, vocês vão reconhecer a história de vida de vocês ali. Se ele tem esse efeito olhando para o passado, imagine o sonho para o futuro. Por isso que o Jung deu tanta importância ao estudo do inconsciente pelos sonhos. Porque os sonhos é um caminho de compreensão do meu destino. O meu destino, ele está traçado, ele está desenhado, tá? Nos meus sonhos. Por isso que parte do inconsciente consiste de uma profusão de pensamentos, imagens, impressões, provisoriamente ocultos, e são revelados nos sonhos. O Homem e Seus Símbolos, esse HS aí é o Homem e Seus Símbolos, tá, gente? O Homem e Seus Símbolos, ele é um livro altamente didático, tá? Normalmente os junguianos que já estão mais voltados para as obras completas, né, que mergulha nos símbolos da transformação, alquimia, natureza da psique, deixam meio que de lado o Homem e Seus Símbolos, tá? Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que, por exemplo, o Jung vai escrever sobre o inconsciente como ele nunca escreveu durante a vida toda dele, mas ele escreve com uma perfeição sobre o inconsciente no Homem e Seus Símbolos. A gente tira o mérito do Homem e Seus Símbolos porque diz que é um livro para leigos, mas a linguagem do Jung, eu não estou falando do texto da Yolanda Jacob, ou da Jafé, ou do Anderson, eu estou falando, tá, do Jung, quando ele vai falar de inconsciente. Ele traz, primeiro, uma coisa que ele não teve a vida toda, didática. E segundo, ele oferece a compreensão que alinha toda a sua obra. Então, é muito gostoso você ler O Homem e Seus Símbolos, depois de ter lido uma Natureza da Psique, um Eu Inconsciente, uma Psicologia do Inconsciente. Por isso que eu falo que os sonhos é a deixa que o Jung deu para você entender o seu destino. Por quê? Porque ele vai falar dos sonhos.
Porque ele vai falar que os sonhos mostram o inconsciente. Tá ok? Então, a descoberta de que o inconsciente não é apenas um simples depósito do passado, mas que está também cheio de germes, de ideias e de situações psíquicas futuras, levou Jung a uma atitude nova e pessoal em relação à psicologia. Muita controvérsia tem surgido a esse respeito, mas o fato é que, além de memórias de um passado consciente longínquo, também pensamentos inteiramente novos e ideias criadoras podem surgir do inconsciente. É aí que a gente pode transformar o nosso destino. Quando eu dou escuta ao meu inconsciente. A minha capacidade de dar escuta ao inconsciente é a possibilidade, tá? Não de manejo do destino, mas de entender o rumo a esse destino. Porque ideias e pensamentos que nunca foram conscientes se tornam conscientes. Ok? Bom, eu quero entrar na parte da jornada heróica, tá? E quando eu estou falando de jornada heróica, eu estou falando de herói e de heroína, tá? O herói, ele tem uma forma de viver essa jornada. A heroína tem uma outra forma. Mas ambos passam por um processo que envolve queda, ascensão, ferida, sofrimento, purgação, tá? O processo vai variar, tá? De forma diferente, mas não deixa de ser uma jornada. E a jornada heróica é a nossa jornada em relação ao nosso destino. É o nosso caminho em direção à individuação. Por isso que uma jornada heróica é uma jornada de individuação. Quando eu falo de jornada heróica, eu estou falando da jornada para a minha individuação. Uma vida heróica é movida pelo destino. Ah, Selene, então eu preciso ser um herói ou uma heroína? Não, você já é. Tá? Você já é. Porque a vida da gente é uma jornada heróica. A gente pode não pensar o tempo todo nisso. Mas se você pegar qualquer mito de herói, você vai ver similaridade com o que você vivia no teu cotidiano. Como assim? Tá? Porque a jornada heróica é uma confiança no si mesmo. É o si mesmo que nos leva naquele caminho. Porque o herói, ele representa, portanto, o modelo do homem criativo, tá? Que tem a coragem para ser fiel a si mesmo, aos seus desejos, fantasias e às suas próprias concepções de valor. Ele se atreve a viver a vida em vez de fugir dela. Vou fazer uma retradução disso. O herói representa o modelo do homem em seu destino. Ele tem a coragem para ser fiel a si, tá? Aos seus desejos, fantasias, às suas concepções de valor. Ele se atreve a viver a vida em direção ao seu destino, em vez de fugir dela. Tem gente que foge do destino? Tem. O que acontece quando a gente foge do destino? Si mesmo vai lá e dá uma rasteira. Puf. Aí a sincronicidade vira o conceito mais importante da obra junguiana. Tá? Destino é fatalidade? Não. Destino é rumo. Destino é fatalidade para aquela concepção inicial redutiva, fechada, cortada. Destino é caminho. Por isso que enfrentar a vida cotidiana, com todas as suas exigências banais de dedicação, paciência,
perseverança e sacrifícios, humildemente, sem visar o aplauso, sem grandes gestos heróicos. Já respondo já, tá, Gabriel? Deixa aí que eu vou puxar no final, tá certo? Marina, se você puder anotar essa pergunta, eu te agradeço. Sem visar o aplauso, sem grandes gestos heróicos, este é o nosso heroísmo cotidiano, que é invisível para os outros. Porque, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer para seguir o nosso destino é o despojamento da persona. Eu tenho que seguir, tá? Enfrentar os meus aspectos sombrios e me encontrar com o meu outro lado. Essa é a jornada que a gente precisa enfrentar. A jornada heróica, ela apresenta uma capacidade simbólica que tanto abrange a expressão racional como irracional. O destino é racional e irracional. É matematicamente certa a previsão de que a alegria e ao êxtase que nos arrebatam às alturas heróicas e divinas corresponde a uma queda proporcional em profundidade. O que eu estou querendo dizer isso? Que o destino não é uma chapeuzinho vermelho, tá? Indo levar os doces para a vovozinha. Tem o lobo, tem a floresta. Qual é o problema quando as pessoas não encaram o lobo e a floresta? O destino se torna sombrio. O destino se torna, tá? Aquela previsão, tá? Fatalística, supersticiosa, de que você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E você caminha para isso. Bom, eu estou falando tanto de destino. Vamos entender, então, o que é o destino? O Jung vai dizer no volume 7, no Psicologia do Inconsciente, que o rumo das nossas vidas não obedece uma linha simples e bem traçada, não. Tá? Isso é ficção, tá? Isso é ilusão. O destino abre-se diante delas, ele é confuso e com uma profusão de possibilidades. Então, seu destino, ele não é certo. Seu destino sempre será incerto. Por que ele é incerto? Tá? Por quê? Porque ele vai ter uma profusão de possibilidades. Só que uma dessas possibilidades é a sua. Quando você escolhe a sua possibilidade, o destino é certo, o caminho é certo. A gente não tem como saber qual é o nosso destino, mas eu tenho como saber qual é o destino que eu quero escolher. A escolha sempre será nossa. Tá? O destino, ele transcende a razão humana. O que a gente está falando aqui como algo que transcende a razão humana? Ele vai além do que a razão diz. O destino, ele não é explicável. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar à história da cartomante. Tá? A cartomante lá botou as cartas para ti. Olha, o seu destino é ser rica, viajar o mundo, tá? E ter um grande amor. Você vai ter que fazer escolhas. Que podem fazer você ficar rica, que podem fazer você viajar, e pode fazer o teu amor. Ou você pode fazer escolhas que não te levem a nada disso. E essas escolhas vêm da onde? Lá do inconsciente. Porque se você sentir o ó do borogodó, você nunca vai se achar capaz de ser rica. Se você tem um medo ou uma insegurança interna, você nunca vai viajar. E às vezes a riqueza, ela não está no material, mas está no simbólico. O enigma mais que suficiente para não sabermos é até que ponto o eu é mundo e até que ponto o mundo é eu. Quando eu estou falando da cartomante, eu estou falando assim, até que ponto o que a cartomante está dizendo é o mundo ou o que a cartomante está dizendo é o eu.
tá? Por que que a gente se prende tanto ao esotérico? Porque o esotérico, ele substitui o eu. Ele não tem a responsabilidade que o ego ou o eu tem diante do mundo, das escolhas. Mas o ego ou eu pode não querer escolher, mas inconsciente, em todo caso, age. Então, ele pode fazer com que a história da cartomante aconteça, ele pode fazer com que a coisa da cartomante não aconteça. Se vocês gostam de ir para cartomante, comecem a pensar agora, tá? No que é que isso te leva, tá? Ela é sempre uma oportunidade de autoconhecimento. Não desempreguem as cartomantes. Podem fazer elas lerem a mão, ler carta, mas lembre-se que o processo é seu, não é dela. Então, no decorrer da evolução, a humanidade ela teve muitas vezes em beco sem saída. O que é um beco sem saída? É um destino que eu não planejei. Porque se eu planejei, eu não entrava num beco sem saída. Tá? E que ninguém deslindava, porque todos estavam ocupados em traçar planos inteligentes para sair do beco sem saída. Ninguém entendeu porque foi parar no beco sem saída. Todo mundo queria pensar em formas de sair do beco sem saída. E é isso que a gente faz hoje no mundo materialista, tá? No mundo negacionista. A gente não olha por que eu fui parar naquele beco. Eu só fico buscando saídas do beco. Por isso que ninguém tem a coragem de reconhecer o caminho, que o caminho não era este. Ninguém reconhece que alguém não conseguiu, tá, chegar. Tá? Ou que alguém conseguiu chegar até lá sem pensar porque chegou. E, de repente, as coisas começam, ou começaram, a gente culpabiliza muito a figura do outro. Tá? Então, por exemplo, eu entendo o beco de saída porque alguém me deu informação errada. Eu não ponderei a informação. Tá? E, de repente, as coisas começaram a andar de novo, tá? E a velha humanidade continuou existindo. Ainda que um pouco diferente do que era antes. Vamos lá. O Jung vai falar sobre isso no Civilização em Transição, pensando muito na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tá? Principalmente na Primeira Guerra Mundial. De como a humanidade caminhou. Se a gente for trazer isso para o tempo atual, tá? A que ponto nós chegamos? Tá? Nós conseguimos, no nosso processo de interação com a natureza, produzir um inimigo, coronavírus. O coronavírus, ele é o nosso maior inimigo. Nós vamos ter que adaptar. A psicologia junguiana é uma psicologia adaptativa. E aí, se eu penso não no contexto biológico, mas eu penso no contexto psicológico, a gente vai ter que aprender a lidar com novas realidades, com outras demandas. Tá certo? Então, eu, por exemplo, esse semestre, eu voltei para as aulas presenciais, eu precisei aprender a dar aula de máscara. Precisei me adaptar a isso. Hoje, quando eu fico sem máscara, eu estranho. Então, existem coisas que a gente vai ter que, na realidade, criar esse processo adaptativo. Porque o inconsciente, ele vai dar pistas de como é que você vai se adaptar. Tá ok? Bom, lembra que eu falei do homem e seus símbolos? Tá aqui. Essa é uma citação top dele, tá? Na página 52. As ideias de que nos ocupamos na vida diurna e aparentemente disciplinadas não são tão precisas como queremos crer. Tá? Porque a consciência, ela traça o destino. O inconsciente constrói o destino. Ou seja, vai deixando uma situação em cima da outra para dizer qual é o destino que nós teremos. Ao contrário, né, o seu sentido e a importância emocional que tem para nós
tornam-se cada vez mais vagos à medida que examinamos mais de perto. Quando a gente olha mais de perto as questões do inconsciente, a gente consegue entender que a gente não tem ação sobre o nosso destino. O destino é que tem ação sobre nós através do inconsciente. A razão para isso é que qualquer coisa que tenhamos ouvido ou experimentado pode tornar-se subliminar e passar ao inconsciente. Por isso que o inconsciente ele dá pistas do nosso destino. E mesmo aquilo que retemos no nosso consciente e que podemos reproduzir à vontade, adquire um meio tom inconsciente, que dá novo colorido à ideia de cada vez que ela é convocada. Então, todo o processo de aquisição é um processo de transformação. O destino, ele não pode ser imposto. Ele tem que ser simplesmente caminhado. Nossas impressões conscientes, de fato, assumem rapidamente um elemento de sentido inconsciente, que tem para nós uma significação psíquica. Apesar de não estarmos conscientes da existência desse fator subliminar, ou da maneira pela qual ambos ampliam e perturbam o sentido convencional. Ou seja, até que ponto, tá? Eu acho que eu tenho controle sobre o meu destino. Meu destino não está sob o meu controle. Está sob o controle do inconsciente. E eu preciso viver esse inconsciente. Eu preciso deixar esse inconsciente se manifestar. Quando eu comecei a produzir cerâmicas, no agosto do ano passado, tá? Eu cheguei na cerâmica com a ideia de que eu ia fazer um monte de coisa quadradinha, ajeitadinha. Conforme eu fui mexendo na argila, meu contato com o barro, meu contato com a argila mostrou assim, olha, aqui não tem isso. Se você quer fazer uma coisa enquadrada, você vai ter uma máquina que vai fazer isso. E aí eu soltei a minha criatividade. Então veio esmaltações que eu odiei, pratos que eu não gostei e pratos que eu amei. Eu fiz gatinhos, eu fiz passarinhos, eu deixei a coisa fluir, né? E isso é tão interessante que eu entrei agora na fase da borboleta, né? Então, faz 3 semanas que eu não vou para o ateliê trabalhar na cerâmica. Essa semana, com certeza, eu vou, porque eu estou precisando. E eu entrei na fase da borboleta. O que é a fase da borboleta? É a produção da transformação. Então, eu vou deixar a argila dizer o que eu quero produzir. Porque deixar as coisas serem produzidas é deixar o inconsciente falar. Bom, mas nós estamos falando de inconsciente, de destino, de viração. Onde é que fica o futuro aí? Jung vai colocar que a energia psicológica ela tem o capricho de querer satisfazer as próprias exigências. A gente só precisa entender se essa exigência é consciente ou é inconsciente. E aí ele vem com uma pergunta lá no Civilização e Transição. Eu digo que esse ano, o meu livro de cabeceira são 2, tá? Aquele livro de cabeceira que eu leio, releio, leio, releio. Um é o Civilização em Transição, que eu acho que só esse ano eu já li umas 2 vezes, e cada vez que eu leio eu descubro uma coisa diferente. E a outra, eu estou voltando à minha leitura do livro vermelho, tá? Eu disse que eu ainda não estou pronta para os livros negros, então eu não li ainda os livros negros, né? E, recentemente, eu fui pegar um negócio lá na minha estante aqui atrás, e o livro que veio, e que agora está fazendo parte da minha cabeceira, cadê ele? Eu até trouxe ele para cá. Não, tá aqui não, tá lá na cabeceira mesmo, acho. Deixa eu ver. Tá na cabeceira, não tá aqui não, gente. É o Presente e Futuro, que é outra obra, tá? Fundamental para a gente entender a realidade futura nossa, do nosso país e da humanidade. Então, assim, uma recomendação, né, uma sugestão, que vocês retomem, ou quem não leu ainda, o Civilização e Transição e o Presente e Futuro, tá? No Civilização e Transição, Jung tem uma frase que eu acho que é muito atualizada, tá? Apesar de ter sido escrita há quase 100 anos. O que nos reserva o futuro, tá? O que nos reserva o futuro, embora nem sempre com a mesma intensidade,
esta pergunta preocupou a humanidade em todos os tempos. O que nos reserva o futuro? Historicamente, é sobretudo em épocas profundamente marcadas por dificuldades físicas, políticas, econômicas e espirituais, que o ser humano volta seus olhos angustiados para o futuro. Começa a entender o papel do destino, entender o papel de uma pandemia, a ideia do inconsciente. Se multiplicam, então, as antecipações, as utopias e as visões apocalípticas. Por quê? Porque o inconsciente começa a falar. O futuro começa a ser assustador. E quando o futuro começa a ser assustador, nós adoecemos. Nós começamos a ter medo do futuro, ansiedade do futuro, tá? Nos entristecemos. A vida se torna melancólica. Soa alguma coisa similar com o que a gente está vivendo agora? Por isso que o inconsciente coletivo é aquele pano de fundo escuro sobre o qual a função de adaptação, tá, do consciente se destaca nitidamente. Ok? Isa, já deixo você falar, deixa eu só puxar aqui, que aí a gente vai, fecha e a gente puxa para as perguntas, tá? Pode-se dizer que enquanto tudo estiver correndo bem e o indivíduo estiver trilhando aquele caminho que para ele significa, tanto do ponto de vista individual como social, o ótimo, não haverá sequer um sinal do inconsciente. Vou repetir, tá? Enquanto o indivíduo olhar só para o social, ele não vai conseguir ver o destino, tá? O inconsciente, ele é uma realidade psicológica. Então, ele diz sobre o nosso destino e sobre o nosso futuro. O problema é que o racionalismo da sociedade atual unilateraliza o homem, remove a potência do inconsciente e isto retorna de forma avassaladora, tá? Na qual o indivíduo não pode se defender. O futuro, tá? Quando uma cultura atinge o seu ponto mais alto, mais cedo ou mais tarde vem a época da dissociação. As ansiedades, os pânicos, as depressões, o suicídio, tá? É um processo dissociativo. Tá? A dissolução, aparentemente sem sentido e sem esperança, numa multiplicidade incoerente e sem objetivo, que pode encher de amargura e desespero o espectador, contém, todavia, no seu interior escuro o germe da nova luz. Lembrando sempre que é do caos que a gente estabelece a ordem. Tá? Vamos lá, para fechar, tá? A gente falou tanto em individuação, tá? Uma coisa que é importante que a gente entenda é que a vida não vivida, ela é uma atmosfera irresistível de destruição, que age em silêncio, mas inexoravelmente. Precisamos viver o nosso destino, seja ele qual for. Ao contrário das explicações objetivas e da verificação dos fatos, a relação humana, ela se processa, tá, no mundo da psique. É um domínio intermediário entre o mundo dos sentidos e o das emoções, e o espírito, que contém algo de cada um deles, sem, contudo, nada perder o seu próprio caráter específico. Jung, ele encara o ser humano como alguém que deve se tornar, na execução vivida do processo de individuação, aquilo que realmente é. Você precisa ser o que é o seu destino. Siga o seu destino. A psicologia junguiana, ela vai ser marcada, né, segundo a Verena Cast, por uma imagem que vê o ser humano num contexto abrangente. Então, são várias as possibilidades de viver essa individuação. Isso pode acontecer de uma forma criativa, tá?
experienciando a falta de mudança como algo opressivo. Então, a gente é chamado para a mudança. Então, vamos acatar esse chamado. A individuação, ela é uma aproximação, uma realização, uma conquista de si mesmo. Ou seja, o nosso destino é uma conquista de nós. Por isso que nós teremos no nosso destino um sentido. Por isso que é preciso arrumar um lugar na vida que dê sentido. Porque quando a gente dá sentido, a gente dá destino. O processo de individuação é, na verdade, mais do que um simples acordo entre a semente inata da totalidade e as circunstâncias externas que constituem o seu destino. A sua experiência subjetiva sugere a intervenção ativa e criadora de alguma força superpessoal, a força do inconsciente. Por isso que a essência da filosofia de vida de Jung é a seguinte: o homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil e feliz quando, e só então, o seu processo de individuação está realizado. Quando o consciente e inconsciente aprendem a conviver em paz e completando-se um ao outro. É o nosso destino que nos leva a essa individuação. Então, sigamos em frente em relação ao nosso destino. Bom, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Obrigada, tá? Tá aí meu contato no Instagram, o Jung para você, para quem ainda não segue. Fiquem convidados, tá? Tá aqui as referências que usei das obras completas, principalmente o volume 7, o 10, tá? O Homem e seus Símbolos, o livro da Verena Cast sempre, Sotiete da Verena Cast, e o livro O Herói, que eu recomendo que vocês leiam, a Coutras reeditou, eu ainda tenho a versão antiga de 87, é um livro fininho, acho que esse está aqui, ó. O meu é a versão antiga, tá? Mas já tem uma versão nova, publicada pela Coutras, é um livro fenomenal, que vai ajudar muito nesse processo compreensivo do destino de vocês, tá bom? Bom, o que eu tinha para apresentar, estou aberta às perguntas, às colocações. Então, professora, obrigada. Só um instante, porque a gente tem outras perguntas no chat. Tá. Tá, Lud, foi mal. Continue. Então, gente, obrigada, né, professora? É espetacular, né? Faz a gente trazer a gente para esse lugar de pensar sobre o nosso destino é de fato desafiador, mas necessário, né? Principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. Eu acho que pensar sobre o nosso destino é algo que desinquieta, mas é necessário essa desinquietação, né? Nós estamos com algumas perguntas no chat. Marina, você tem algum aí na agulha para ler? Sim, a primeira que eu vi aqui foi do Pedro, que perguntou no início da palestra, quando a senhora estava falando sobre as abordagens de grande envergadura. Ele perguntou se a senhora estava se referindo às comportamentais. Isso. Direta. Não sei se o Jung estava falando das comportamentais, mas eu estava. Tá? Eu acho que elas têm uma finalidade, têm uma propensão, mas elas não conseguem abarcar a questão tão intensa que o homem está vivendo agora. Tira ele da doença, mas não explica por que ele chegou na doença. Não entendi nada, a pergunta, eu não escutei direito a pergunta. O Pedro perguntou se eu estava me referindo à perspectiva comportamental ou cognitiva. O Jung não, mas eu sim. Concordo, ok. E que não me interessa, é muito fácil você eliminar uma coisa. Você elimina, mas você não mostra o processo. Nós estamos precisando aprender a entender o processo. Tá? A gente está perdendo a capacidade de análise e estamos nos focando, a humanidade está sendo muito sintética, ela está sendo muito puft. A gente precisa parar com isso. Senão o nosso destino será fatal. Pronto, eu
Professora, a próxima Eu pergunta. tinha algumas perguntas que eu tinha posto antes, mas eu caí tantas vezes que eu acho que as perguntas caíram junto. Eu não sei. A gente Aparecem está as seguindo a perguntas, ordem a gente está seguindo a ordem do chat, Isa. Tá? mas está aparecendo aí as perguntas? Está Ou quando eu aparecendo. caía... Tá, então tá. Chegar na sua, a gente faz. Professora, a gente chegou aqui na a pergunta do Gabriel Graça. Ele perguntou se destino e sincronicidade seriam uma mesma coisa nessa concepção. Não. A sincronicidade nos envia por um destino, tá? Destino é um caminho, a sincronicidade é um evento, tá? Então, algo que faz, Gabriel, assim, foi o Gabriel, né, que perguntou? Gabriel, assim, a sincronicidade, ela nos ajuda a tomar o rumo do nosso destino. Às vezes a gente faz escolhas, tá? A gente faz escolhas, e aí a sincronicidade vem para reafirmar que aquela escolha é do nosso destino ou não é do nosso destino. Então, a gente tem que voltar, recaminhar, mudar a trajetória, mudar o passo e por aí vai. Não sei se eu respondi, Gabriel. Pronto, professora. Próxima pergunta é da Isa. Ela perguntou se o meu sonhar é o meu destino. Não, não é que o meu sonhar é o meu destino. O sonho, ele pode dar pistas do seu destino. Para isso, você tem que fazer uma análise contínua e constante, simbólica dos teus sonhos. Não é a história que eu sonhei que eu estou na Torre Eiffel, então eu vou para Paris. Não. A ideia é que eu tenho uma série de sonhos que vão me oferecendo, que nem João Maria, as migalhas do caminho de volta, tá? Então, é nesse sentido. O sonho analisado de forma cortada, partida, ele perde as finalidades de destino, tá? Nesse Eu sentido. agradeço. E digo o seguinte, depois que comecei a fazer o sonhário, houve uma verdadeira eclosão do inconsciente. As coisas se tornaram muito mais conscientes, aflorou, é uma coisa impressionante. Eu faço, a partir do sonhário, foi muito importante. Agora, só aproveitando, já que eu estou falando mesmo, hoje eu estava lendo um capítulo dos irmãos Karamazov, de Dostoiévski, falando do livre-arbítrio e da liberdade, e você falou muito disso, e eu acho isso essencial. Essencial. Agora, a segunda coisa também, que eu gostei demais de você ter falado isso, a outra coisa, pergunta também que eu coloquei aí, foi o seguinte. O inconsciente de partido, pessoal, coletivo, muito bem, vai aflorando através de imagem, ele é imagético, ele tem uma imagem, ele tem uma linguagem diferente da nossa linguagem aqui. Eu estou falando com você e o inconsciente, ele é imagético, então ele é mais difícil da gente decodificar, porque é imagem, né? O que você está falando, às vezes é um símbolo e tal. Eu sei que é através de reflexão, é através de pensar 10 mil horas em cima do sonho e tudo, mas o que está acontecendo comigo é o seguinte, eu estou fazendo um grande trabalho, intenso comigo mesma nisso, só que eu sei, eu entendo, está aflorando do inconsciente para o consciente as razões, inclusive, dos meus comportamentos nocivos a mim, que me prejudicam, são repetitivos, mas eu não consigo parar de fazê-los. E aí eu queria saber como é que eu faço. Eu sei. Quer dizer assim, vai descobrir através do sonho, vai explorar o inconsciente e dizer, não precisa, eu já sei, eu já entendi, eu entendi muita coisa. Mas como é que eu paro de repetir isso?
Ou eu tenho que repetir até esgotar? Elisa, eu acho que é assim, a gente não pode chegar a um caminho, a gente precisa entender por que está se repetindo, o que é que está repetindo e como está repetindo, tá? Um processo analítico, ele olha por esse tripé. Então, mais do que nunca, o teu processo de autoconhecimento, ele precisa ser balizado nesses aspectos. Se está se repetindo, como está se repetindo e o que está se repetindo, para ver o que ele está querendo sinalizar. Eu sempre digo que, assim, não basta eu anotar o sonho, eu tenho que estabelecer uma relação com ele. Eu, por exemplo, eu gosto muito de desenhar os meus sonhos. Além de escrever, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu faço mandalas. Essa relação vai me dando insights para mim entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Por que você está repetindo, eu já não sei. A gente teria que ver isso de forma um pouco mais particularizada para entender isso. Tá certo, minha querida? Muito obrigada mesmo. Foi ótima a palestra. Muito obrigada. De nada, Isa. Que isso, é um prazer. Pronto, professora. A próxima pergunta é do Gabriel Gripe. No momento de estancamento ou conflito severo, a libido pode se introverter em demasia na tentativa egóica de adaptação ao mundo interior, chegando mesmo a acordar as imagens primordiais do fundo do inconsciente coletivo. Daí pode-se resultar uma psicose, no caso pessoal. No caso da sociedade em escala maior, o que a senhora acredita que essa introversão da libido, decorrente do lockdown, pode causar? Vamos lá. Uma coisa bem complexa, né, Gabriel? Vamos lá, vamos ver se eu consigo dar conta da resposta. Primeiro, eu acho que, assim, nenhuma libido vai introverter se não tiver campo propício para isso. Então, uma coisa para mim é clara. A pandemia, ela não trouxe coisas novas, em termos da questão do adoecimento mental, tá? A pandemia, ela simplesmente aguçou o que estava predisposto, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não sei se eu vou conseguir te responder, mas eu vou tentar, tá? Segundo, quando eu penso que a perspectiva de olhar o adoecimento é teleológico, então até mesmo a psicose, ela tem uma finalidade de acontecer, tá? Não sei qual seria o propósito disso, lógico, teria que ver o contexto, tá? A própria história de Nietzsche, você tem muitos exemplos de que existia um propósito para a coisa ser o que é, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que, assim, a pandemia, ela nos colocou a flor da pele. Vou falar de forma bem simples, para ver se dá para destrinchar o que você trouxe. Então, a pandemia, ela nos colocou tudo aquilo que estava oculto, tá? No modo não oculto. Tá certo? Não é à toa que a gente teve, assim, atos falhos durante esse período virtual, de gente passando pelado na frente da câmera quando estava assistindo aula, gente que ligou o microfone xingando não sei quem. Isso é o aspecto a flor da pele, tá? Que precisa sair, tá? O quem nunca. Exatamente. Eu cansei de dar aula com o microfone desligado, cansei. Hoje eu tranquei a Sherazade está lá fora. A Sherazade é a minha gata, porque todo junguiano que presta tem um gato, né? Eu tenho duas. Uma mora com a minha mãe, e outra mora comigo. A Sherazade é a filha mais nova. Tu tem 10, boa sorte. Se com uma já me dá trabalho, imagina 10. Então, tudo tem uma questão do fluir, tá? Do que isso está fluindo e por que está fluindo. Durante a pandemia, assim, eu vi pessoas que eram extremamente dóceis, delicadas, surtando, literalmente, né? Eu falei assim, de onde que saiu esse lado? Então, o lado sombrio que veio com o lockdown assustou muito a nós, terapeutas, porque lidar com esse lado sombrio era lidar também com o nosso lado sombrio. E a sombra sempre foi algo que a gente foi lidando nas beiras. A pandemia não, ela escrachou, ela abriu a porta da sombra. E vamos lidar com a sombra,
entendeu? Então, eu acho que isso teve um caminho da gente tentar chegar na luz. Eu sempre acho que, assim, a sombra, ela só aparece porque a gente precisa iluminar. Tá? Eu tenho... Isso não é uma visão otimista da vida, é uma visão prospectiva. Tá? Então, eu posso, como eu disse para vocês no início da palestra, a Selene antes da cirurgia é uma, a Selene depois da cirurgia é outra. Tem gente que passa por uma cirurgia e não vê a sombra, também não vai ver a luz. Então, teve gente que passou pela pandemia e não sentiu nada. Vai sentir lá na frente. Vai, porque o destino vai ter que ser trabalhado. Não sei se eu respondi, Gabriel, se era esse o caminho que você tinha me perguntado. Tá? Esse é o tipo de pergunta, Gabriel, que eu costumo dizer para meus alunos, para a gente sentar numa mesa de bar, tá? Tomar pelo menos meia dúzia de cerveja e filosofar sobre isso, certo? Vamos marcar, combinado. Deixa só o médico me liberar a bebida alcoólica que eu vou. Tá? Gabriel, se quiser falar mais alguma coisa, se quiser complementar a pergunta. Não, professora, respondeu sim, viu? Muito obrigado aí. De nada. Tem mais uma pergunta aqui da Lucila. A tendência atualizante pode ser um caminho, hoje em dia, para a individuação? Podemos estabelecer alguma relação entre o humanismo e a psicologia analítica? Olha, eu estou numa fase que você tem que tomar cuidado com algumas perguntas que vocês me fazem, né? Porque eu estou junguiana, assim, até o último fio de cabelo, tá? E, assim, tô doida para comprar uma briga com alguém que vai falar mal de Jung, entendeu? Para botar minha sombra pro lado de fora. Assim, eu gosto muito da psicologia humanista, tá? Não sou uma apaixonada, mas gosto. Eu dou uma disciplina no primeiro semestre que eu tenho que falar de todas as teorias, e eu tenho que me controlar para não ser tendenciosa, tá? Apesar que quando eu vou dar aula de Jung, minha filha, o meu sorriso está aqui em cima, né? Não está aqui, está aqui. Assim, eu acho que a psicologia humanista, ela é algo que se aproxima muito da perspectiva fenomenológica do Jung, tá? O Jung, ele não é um teórico baseado na fenomenologia, mas ele traz a questão do fenômeno psíquico de uma forma muito similar com que o humanismo abarca. Eu não sou profunda conhecedora do humanismo, leio um pouco de fenomenologia, tenho um grande amigo que faz umas palestras brilhantes sobre fenomenologia, gosto muito da forma como ele expressa, porque ele é muito didático, eu aprendi fenomenologia literalmente com ele, tá? Então, eu acho que há uma coisa de uma dança, sabe quando você está dançando dança contemporânea, um na frente do outro? É mais ou menos assim, eles não se tocam, mas dançam no mesmo ritmo. Eu acho que eu posso fazer esse tipo de analogia, tá? Diferente da TCC e da comportamental, que a gente está dançando samba, eles estão dançando tango. Tá ok? É interessante, professora, isso que você falou, né, essa questão que você pontuou, porque, assim, realmente o humanismo, né, quando a gente pensa principalmente no humanismo fenomenológico, a diferença ali é a base, né, o Jung, ele foi mais além, né, ele foi pegar, assim, a fenomenologia lá atrás, né, e o humanismo traz uma fenomenologia, assim, mais, de certa forma, moderna, né, porque vem dos fenomenólogos mais modernos, né, e Jung foi mais lá em Heráclito, né, lá atrás, né. Então, assim, obviamente que a gente encontra muitas similaridades, né, mas obviamente que a gente a gente encontra alguns pontos, né, mas não o suficiente, né. Eu acho que quando se pensa dentro de uma perspectiva do inconsciente, né, a fenomenologia e o humanismo, né, não está muito por essa área, né. Eles não têm pontos divergentes, tá, Ludmila? Mas eu não chego a pensar que existam pontos convergentes, a ponto de ter pontos convergentes. Quem foi que colocou aí, que colocou que o Roger chegou a ter uma influência do Jung? Sim, tem. O povo fala pouco da influência do Jung nos Estados Unidos, fala muito da influência da psicanálise, né?
O processo negacionista, que não é só atual, tá? Mas nós tivemos um processo extremamente negacionista com relação ao Jung, tá? Só que o Jung desbravou, então isso é uma esperança para nós brasileiros, que o negacionismo vai ser superado, graças a Deus, certo? E com 2022, certo? Então, o que a gente tem, tá? É um Jung que entremeou vários campos de saber, mas ninguém deu mão à palmatória, porque, de repente, defender o Jung era ir contra o Freud, entendeu? Então, o Jung teve que sobreviver, e sobreviveu muito bem, tá? De uma forma espetacular, e que hoje, na realidade, ele vem ganhando cenários cada vez mais, ou espaço cada vez, ainda não tem um espaço merecido dentro das universidades, mas tem. Mas tem o que não tinha, por exemplo, há 10, 15 anos atrás aqui no Brasil. Pronto, Leandro, pode falar. Então, boa noite, professora. Boa noite. Eu aprendi bastante com a palestra de hoje, né? Mas eu tive até a impressão, né, que ela começou na semana passada, né? Porque para mim é bastante, foi simbólico, né? Se não simbólico, pelo menos poético, né? Uma palestra sobre o destino ter sido adiada. E hoje, durante a palestra, né, o destino ter caído. Aí eu fiquei pensando, né, se isso pode ser algumas imagens, o que é que a gente pode pensar a partir daí para pensar esse contexto de pandemia, né? Ou até pensar, né, o destino da alma brasileira, né? A gente pode tentar fazer alguma coisa, ou até se é possível a gente pensar nesse espaço, essa aqui é discussão para a mesa de bar, né? Não, pode ser para a mesa de bar e pode ser um debate teórico também, viu, Leandro? A mesa de bar é sempre assim, eu sou uma extrovertida natural, que na minha metanoia estou tentando ser introvertida, tá? Então, eu acho que a temática do destino, ela tem que sair do patamar esotérico. Eu sou uma provocadora contínua nas minhas palestras de temáticas que o pessoal generaliza com a psicologia analítica, e eu tento desbancar um pouco disso. Então, assim, a gente pode pensar em alguma coisa futura, de trabalhar isso, discutir isso em outros patamares, e por aí vai. Tá, acho que... E eu digo assim, que o destino se encarregou para a palestra ser hoje, viu? Tá? Porque eu acho que eu vim com mais alma. Não que eu não tivesse alma na semana passada, entendeu? Se eu não tivesse adoecido, a alma seria diferente. Eu tenho uma alma transmutada por aí, tá certo? Deixa eu só agradecer aqui a Lia é minha acompanhante de palestra desde muito tempo. Bom te ver por aqui, viu, Lia? Foi um prazer, viu, querida? Mais alguma pergunta, Marina? Tem mais uma pergunta. Sim, do Rodrigo. Ele perguntou, estaria a pandemia adiando o destino ou adiantando? Digo, por causa do momento reflexivo e introspectivo que estamos. Não sei, vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que podem estar adiando e tem pessoas que podem estar adiantando. Ou tem pessoas que nem estão fazendo efeito. Tá? Então, eu acho, Rodrigo, que o destino, ele é individual. Passa por uma perspectiva coletiva, mas é de cada pessoa. Pessoa para pessoa. A minha alma é sempre animada, Pedro. Os meus alunos, eu falo que no final do semestre eu vou sempre beber tequila com eles, né? Professora, não é uma pergunta, mas eu achei interessante um comentário que o Henrique fez. Ele diz assim, esse negativismo foi até algo que eu conversei numa live recente do Analítica hoje, recentemente. De até hoje terem essas forças constantes de afastar Jung nas graduações e até mesmo por junguianos. Pois é, né, assim, o processo universitário é um processo complexo, tá?
Já coloco já, André, o Instagram aí para você, tá? Hoje eu entendo, assim, eu quando vim de São Paulo para cá, porque assim, São Paulo, a gente tem, não sei se foi a região, o local que eu trabalhei, eu vi muito junguiano, tá? Muito junguiano. Eu trabalhei no hospital, no instituto que eu trabalhava, dos 4 psicólogos, 3 eram junguianos, entendeu? Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, no final da década de 90, eu estranhei, porque a gente tinha pouca gente, tinha o Aníbal na Unifor, tinha o Freitas, e aí a gente começou a produzir uma ideia de um movimento, mas as universidades não abriam espaço para isso, é como se a gente fosse uma ameaça. E depois não, depois a gente conseguiu cavar espaço, a Federal teve o Wilson, eu fui para a Estácio, para Nassau, depois eu fui para a Unicristo com Farley, a gente conseguiu montar a pós-graduação lá, tá? Teve o Labirinto. Então, hoje, eu sinto que é muito mais uma resistência curricular e da velha guarda do que não há um não apropriamento do conhecimento, entendeu? Mas a gente continua fazendo nosso trabalho, a gente vai fazendo, as pessoas vão conhecendo e vão comendo depois. Então, passa a faculdade toda aprendendo TCC e depois se forma e vai fazer pós em Jung, certo? Hoje eu estou perversa, viu, gente? Eu estou com a minha alma perversa hoje, tá? Desculpa. Não, professora, a senhora está certíssima, não tem que ser assim mesmo. Gente, É que assim, quem não me conhece, Marina, quem não me conhece, eu sou extremamente brincalhona, entendeu? Eu sou zoenta pra caramba. Então, eu chego no corredor da faculdade, isso foi uma das coisas que eu senti muito, né, na época do lockdown, eu já chego fazendo algazarra no corredor, entendeu? Gostaria de agradecer à professora Então, Saladino. até quadradinho. Sou eu, professora. Peraí, Felipe, deixa só ela terminar, pode continuar, professor. Não, tranquilo, já terminei. Pode falar, Felipe. Professora, eu queria agradecer aqui a sua presença, né? Ainda não tinha tido contato com a senhora, mas já tinha ouvido falar, de tanto que as meninas enfatizavam a sua presença, né? Então, hoje foi uma verdadeira aula que a senhora trouxe para a gente, de 2 temas, assim, que eu sou apaixonado, tanto a jornada heróica como o processo de individuação, e acho que tanto a sua experiência como o arcabouço teórico que você trouxe, eu acho que contribuiu demais. E você falou de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo profunda. Eu acho que tocou cada um que está aqui também, né? Então, obrigado mesmo. Não, eu que agradeço a oportunidade. Sempre falar de Jung, para mim, é um prazer, tá? Oi, posso perguntar? Pode. Primeira coisa, é muito gostoso vir aqui, né, nesse espaço aqui, porque junguiano é good vibe, né, gente? É pessoa calorosa, assim, é gostoso. Você vai em evento de psicanalista, é um negócio mais... Aqui é mais gostoso, mais caloroso. Mas a pergunta que eu ia fazer a respeito do Jung é como é que ele vê o destino? Ele seria uma coisa pré-determinada e quanto mais a gente olha para nós mesmos, mais a gente se aproxima dele e quando a gente se afasta dele, a gente adoece? Como é que seria isso? É exatamente isso. Ah, sim. Tá? O Jung, na realidade, é assim, você vai ver que ele vai usar alguns termos que não são precisamente como destino. Então, destino é assim, algo que está lá na frente e que o inconsciente vai dizendo, vai por aqui, vai por ali, se você dá ouvido a esse inconsciente. Entendeu, Gabriel? A questão é como é que a gente pode ouvir esse inconsciente? A gente tem os sonhos, a gente tem o processo de imaginação ativa, a gente tem a arte, tá? Então, é a história das pistas que vão dando. O destino não é um fim, mas é uma finalidade. Entendeu? Por isso que eu falo sempre de uma jornada, tá? De um caminho a ser seguido. Mas ele já estaria traçado, então, de certa forma? Não, porque aí isso aí seria algo fechado. Você não pode mudar, isso é determinista. Eu não vejo o Jung como um determinista, eu vejo Freud como um determinista. Jung, ele trabalha muito numa perspectiva do livre-arbítrio,
tá? É aí que eu acho que traz essa questão mais forte, entendeu? Professora, Isso. a gente tem um grupo do evento aqui, e aí uma pessoa me contatou pelo privado pedindo para fazer uma pergunta anônima, tipo, com vergonha. Tá bom, Ela pode. falou assim, queria perguntar o que seria o destino, de fato, se seria um devir, de acordo com a vivência de cada pessoa, sabe? Porque quando fala que o inconsciente aponta para algum lugar, como é isso na perspectiva? É nessa perspectiva a pergunta. Não é um devir, tá? É porque a gente não tem as coisas pré-estabelecidas, tá? O que a gente tem a nível de inconsciente é uma predisposição, tá ali. Você vai mobilizar essa predisposição a partir da sua própria vivência, tá? Da sua própria experiência. Por isso que a psicologia junguiana é uma psicologia individual, tá? Individual não no sentido que desmerece o coletivo, mas cada pessoa, ela vai estar lidando com o destino, tá? O destino é um rumo, tá? Pega a palavra destino como rumo. Lembra da história da viagem, da metáfora da viagem que eu fiz? Tá? Você tem que curtir a viagem desde o momento que você sai da sua casa, não só quando você chega no local. Destino é esse processo. Essa é a visão do Jung, porque esse processo nada mais é do que a individuação. Você alcança o seu significado, o seu destino, a sua individuação, passando por ela. Então, eu não sei se eu respondi. Gabriel colocou aí. Ela perguntou só mais isso aqui, professora, predisposição para viver algo pré-estabelecido? Não, predisposição para viver algo pré-estabelecido é você amarrar o inconsciente. O inconsciente é algo que flui, não é algo que estagna. Quando a gente estagna, é porque o inconsciente parou. Então, a gente tem que renovar ele. É um rio. A ideia do rio é essa, tá? A própria ideia de energia, né, professora? Ela é um movimento, né? Ela tem que estar em movimento. Constantemente. A Lucila perguntou se o destino tem relação com missão de vida. Está ao lado. Não é só a missão de vida. O destino sempre é o processo, não é o fim. Tá? Professora, o Gabriel perguntou: seguir o destino é estabelecer uma relação com si mesmo, permitir que o ego haja para e não seja mais um fim em si mesmo? Seguir o destino é estabelecer uma relação com si mesmo. Tá? Porque o si mesmo vai te dando pista de qual destino você tem que seguir. Permitir que o ego haja para que e não seja mais do que um fim. O ego, ele... Acho que faltou alguma palavra, não? Eu acho que o ego, ele é as armadilhas do destino. Eu vejo o ego como as armadilhas do destino, porque o ego se acha que é ele que tem que definir o destino. Quando a gente pensa num destino pré-estabelecido, quem está falando é o ego, não é o si mesmo. Então, o ego, ele leva a gente para aquilo. É aquilo. Então, tipo assim, a cartomante diz que você vai encontrar um homem louro. Aí você só olha para os louros. Quem está olhando para os louros é o ego, não é o si mesmo. Entendeu? Ele é Felipe. Professor, o que a senhora acha então do seguinte, né? Porque ele também é essencial. Ao mesmo tempo que ele é a fonte maior de adoecimento, porque por ser um complexo, ele acaba podendo se inflar, né? E adoecer o sistema psicológico inteiro, mas ele também é essencial, né? Para que até para que o si mesmo se realize, ele precisa que o ego entre em conexão com ele, né? Estabeleça uma relação. Isso. Ou coisa paradoxal, mas é isso mesmo. Ele é o bonzinho e o ruinzinho ao mesmo tempo. É isso. Tá. Obrigado, professor. De nada. Gente, então, tem mais alguma pergunta? Porque a gente já está se aproximando do final, né? Já estamos passando aí do horário.
uns minutinhos. Então, gente, é isso. Queria muito agradecer a presença da professora Selene Maza, né?